Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós estamos, então, nesta série chamada A Mensagem do Reino. No primeiro módulo, no módulo 1, o título deste módulo é Que Todas Essas Palavras Estejam no Seu Coração. Estamos estudando o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E o título da nossa mensagem de hoje, desta noite, é A Imagem de Deus. Eu queria, antes de nós começarmos, lembrar de alguns conceitos importantes, ou pelo menos 4 conceitos bem importantes, ligados a um conceito, a uma ideia básica, uma ideia central. Eu não estou vendo a imagem ali, mas... E é exatamente isso, a metanarrativa bíblica. Eu falei sobre isso no domingo em que nós lançamos a série. A metanarrativa bíblica. Criação, queda, redenção e nova criação. Essas ideias, esse movimento que Deus estabelece na história das Escrituras, na narrativa das Escrituras, é muito importante. E nós compreendermos então isso e olharmos para a Bíblia com esse enredo, tendo consciência desse enredo, é muito importante. Na semana passada, nós consideramos os primeiros versículos de Gênesis, capítulo 1, verso 1 a 5. E então nós olhamos realmente, começamos a olhar para a criação. Hoje nós ainda vamos continuar olhando para a criação. Na semana passada nós conversamos sobre, olhando para os primeiros versículos da Bíblia, sobre o Deus Criador autossuficiente. Deus criou todas as coisas, Ele está além do universo, Ele transcende o universo, Ele sempre existiu e, portanto, existe antes da criação, e Ele criou todas as coisas não porque Ele tivesse alguma necessidade, porque Ele é autossuficiente, mas a criação é um grande ato de amor de Deus. A criação do universo, a criação dos céus e da terra, a criação de tudo que nós vemos, dos animais e dos seres humanos, assunto sobre o qual nós vamos falar nesta noite, é um grande ato de amor de Deus, é um derramar, uma manifestação do amor de Deus. Mas, ao olharmos para a Bíblia, precisamos ter consciência que depois da criação veio a queda, e por causa da queda, nós temos a redenção. Por causa da queda, foi necessário que Deus providenciasse para nós em Cristo a redenção, e a redenção, pela obra de Cristo, pela cruz de Cristo, pela morte e pela ressurreição do Senhor Jesus, inaugura a nova criação de Deus. Na semana passada, como o tempo foi ficando mais curto no final, a gente vai falando bastante, e o tempo vai passando, né, pastor? É normal isso. Eu deixei de lado um slide, eu passei por cima de um slide que eu quero trazer agora, que é bem interessante nós compararmos esse slide que estava presente na semana passada, mas eu não pude tratar, olhando em comparação com o slide anterior que traz a metanarrativa bíblica. Na semana passada, além de falar da criação, eu também fiz uma pequena introdução ao livro de Gênesis. E então, aqui nós temos os temas no livro de Gênesis. Veja que interessante. Nós temos a criação, paralelo com a criação lá na metanarrativa bíblica, o relato da criação está em Gênesis, mas em Gênesis nós temos como que esse paralelo mesmo de criação e nova criação. Então, Deus vai estabelecendo esse padrão nas Escrituras, fazendo com que nós, ao lermos as Escrituras, passemos a compreender a obra de Deus e a revelação de Deus ao longo da história assim. Criação, mas não somente criação, nova criação, também está presente em Gênesis. Nós temos o pecado e a rebelião, e aqui o paralelo com a queda. A única coisa que nós não temos, então, em Gênesis, daqueles 4 elementos, criação, queda, redenção e nova criação, a única coisa que nós não temos em Gênesis, assim, de forma clara, de forma explícita, é a redenção. Por quê? Porque o grande livro de redenção do Pentateuco é o Êxodo. Então, no Êxodo, nós encontramos o tema da redenção, da libertação do povo de Israel do Egito. Mas,
preparando o êxodo e preparando o assunto da redenção, nós temos a aliança. E a aliança, nós ainda não vamos entrar no assunto da aliança hoje, nem necessariamente ou nem diretamente na semana que vem, mas esse assunto da aliança, ele prepara o tema da redenção e prepara em Gênesis o livro do Êxodo, porque nos mostra que o juízo de Deus sobre o pecado, sobre a rebelião dos seres humanos, não é o fim, mas é um novo começo. E aí então nós temos o tema da nova criação conectado. E por fim, conectado a esse assunto da eleição, nós temos, conectado a esse assunto da aliança, nós temos o tema da eleição também. Nós vamos ver em Gênesis Deus escolhendo, por sua graça, Abraão, Isaque e Jacó, para formar a partir deles um povo, o povo de Israel. É por isso, percebendo o paralelo entre esses temas principais em Gênesis e a própria metanarrativa bíblica, é por isso que nós podemos dizer que Gênesis é, de fato, base para toda a Bíblia. E, acima de tudo, nós podemos afirmar que Gênesis é um livro de teologia. Certo? Então, nós estamos na segunda mensagem de quinta-feira, a segunda mensagem sobre a criação. A primeira mensagem foi na semana passada, em que nós consideramos, no princípio, as primeiras palavras do livro de Gênesis, uma introdução ao livro de Gênesis e a criação dos céus e da terra. E, embora eu não tenha lido o capítulo 1 inteiro de Gênesis, nós consideramos os 6 dias da criação, naquela tabela, inclusive, em que vimos o paralelismo entre os 6 dias da criação, o dia 4 paralelo ao dia 1, o dia 5 paralelo ao dia 2, o dia 6 paralelo ao dia 3, Deus criando, formando céus, terra, separando céus e terra, formando ambientes ou domínios ou reinos nos primeiros 3 dias e depois, no dia 4 ao dia 6, povoando, preenchendo esses domínios. Então, nós passamos, de certa forma, pelos 6 dias da criação na semana passada, e agora nós vamos nos deter sobre a criação dos seres humanos. Com isso em mente, com a mensagem da semana passada em mente, olhando, pensando, preparando a mensagem desta semana, eu gostaria de pedir que vocês prestassem atenção nessa imagem que vai aparecer agora aqui atrás de mim. O que é isto? Me ajudem. Um bolo de casamento. Mas espera aí, não está faltando alguma coisa nesse bolo de casamento? Está faltando os noivinhos lá em cima, né? Alguém estranhou no bolo de casamento sem os noivos lá em cima? Pronto, então agora vamos completar a imagem. Agora sim, pronto, o bolo de casamento com os noivos lá em cima, com a imagem dos noivos. O que é que essa imagem dos noivos faz ali? Ela está ali representando os noivos, não é isso? Então, já grave essas 2 ideias aqui a partir do bolo de casamento. Imagem dos noivos representando os noivos. E vocês concordam comigo que sem a imagem dos noivos ali em cima, o bolo de casamento não seria um bolo de casamento? Estaria faltando alguma coisa? O pessoal até poderia comer o bolo, né? Poderia ser muito gostoso. Já compartilhei com os irmãos que dinheiro não compra felicidade, mas compra bolo, e você já viu alguém triste comendo bolo? Brincadeiras à parte, mas o pessoal até poderia comer o bolo, mas sem os noivos ali está faltando alguma coisa, concordam comigo? Assim é a narrativa da criação em Gênesis capítulo 1. Toda a criação é muito bela, tudo aquilo que Deus fez é muito bom, tudo aquilo que Deus fez é bom. Mas, ao chegarmos no 6º dia, com a criação dos animais, sem a criação dos seres humanos, ainda estaria faltando alguma coisa na criação de Deus. Assim como, sem a imagem dos noivos, algo está faltando neste bolo de casamento. O principal, na verdade, podemos dizer, estaria faltando na criação de Deus. É por isso que é muito comum, no meio cristão, a afirmação de que o ser humano é a joia e a coroa da criação. É como se fosse a cereja ou a cobertura do bolo, né? Na verdade é mais do que isso, porque é o próprio recheio, mas é como, acho que é melhor do que a ideia de cereja do bolo ou cobertura do bolo, é entendermos
a imagem dos noivos, a representação dos noivos no bolo de casamento. Tá bom? Então vamos ler o nosso texto de hoje. Vamos ler o nosso texto de hoje, Gênesis capítulo 1, versos 26 a 31. Então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus disse: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra, que produzem sementes, e todas as árvores que produzem frutos com sementes. Elas serão alimento para vocês. Além disso, a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todos os animais que rastejam sobre a terra, ou seja, a tudo que tem em si fôlego de vida, dou todos os vegetais como alimento. E assim foi. Deus viu tudo o que havia feito e percebeu que tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. A nossa mensagem desta noite, então, é sobre a imagem de Deus. E, a partir da ilustração da imagem dos noivos no bolo de casamento, nós chegamos a essa reflexão de que a criação dos seres humanos é o ponto culminante da narrativa dos 6 dias da criação. Tá bom? Algumas coisas sobre essas passagens que nós lemos, sobre essa passagem, sobre esses versículos que nós lemos. O verso 26, quando Deus fala no verso 26 sobre a criação dos seres humanos, ele começa ali a manifestação de Deus, a fala de Deus, com o verbo façamos, um verbo na primeira pessoa do plural. E alguns enxergam aí um vestígio da Trindade. Deus está falando sobre si mesmo no plural, como se fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando sobre a criação dos seres humanos. Mas o mais certo é que aqui nós tenhamos algo que se identifica como plural de majestade ou plural majestático, certo? Quando você, então, fala de si mesmo, mas no plural. É um recurso que era mais usado antigamente e que era muito usado no contexto da nobreza e da realeza, tá bom? Ou outra forma de vermos também esse plural é que Deus está já se dirigindo agora à sua criação. E então ele não está falando sozinho, apenas consigo mesmo, mas ele está também se dirigindo a tudo aquilo que ele criou para anunciar a criação dos seres humanos. Se nós quisermos ver um vestígio da Trindade em Gênesis 1, me parece melhor encontrar esse vestígio nos versos 1 a 3, como eu comentei na semana passada. No princípio, Deus criou os céus e a terra, uma alusão ao Pai, o Espírito de Deus sobre a face das águas, o Espírito Santo, e aí então, no verso 3, e disse Deus, a palavra de Deus aparece no verso 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. Então, no disse Deus, vemos a palavra de Deus, vemos o Filho, vemos a segunda pessoa da Trindade. De todo modo, como eu comentei também na semana passada, Trindade é algo que vai ficar claro apenas no Novo Testamento, então nós não precisamos nos preocupar muito com isso aqui. Agora eu quero chamar a atenção mesmo para o bolo de casamento sem a figura dos noivos, tá bom? O bolo de casamento sem a figura dos noivos é a criação de Deus que é boa, é como a criação de Deus que é boa. 6 vezes no capítulo 1 de Gênesis, Deus afirma que tudo que Ele cria é bom. Deus fez separação entre o dia e a noite, chamou o dia, a luz de dia e as trevas de noite, e viu Deus que a luz era boa. E assim também, em cada etapa da criação, cada coisa que Deus
cria, exceto pelos animais, é chamado de bom. Por que é que Deus não chamou os animais de bom? Isso é algo interessante também. É porque os animais vão receber o seu nome apenas dado pelo ser humano no capítulo 2. Então, bom aqui em Gênesis, capítulo 1, tem a ver com ter uma função especificada. Deus cria os animais e não diz que eles são bons. Por quê? Não porque os animais não sejam bons, mas porque os animais vão se tornar bons quando o homem der nome aos animais, no capítulo 2. Porque ali é que a função dos animais passa a ser identificada, e aí então eles passam a ser considerados bons de acordo com a narrativa de Gênesis. Bom, então, tem a ver com a ordem estabelecida no meio do caos. Bom, então, tem a ver com a atribuição de função da parte de Deus. E aqui nós já percebemos que o ser humano que Deus criou é colocado por Deus para trabalhar juntamente com Ele na sua criação, especificamente nessa situação que eu apontei aqui, dando nome aos animais, identificando a função dos animais, fazendo com que os animais, então, se tornem completos. Ao homem também é dada a função, como nós lemos, ao ser humano é dada a função de dominar sobre os animais. Esse dominar, então, tem a ver também com colocar ordem. Mas 6 vezes Deus diz que aquilo que Ele cria é bom. Apenas quando Ele cria o ser humano, o homem e a mulher, de acordo com o relato de Gênesis 1, apenas quando Ele cria o ser humano é que Ele diz, como nós lemos no texto, que a criação é muito boa, certo? Não é exatamente que Deus diz que o ser humano é muito bom, não é exatamente isso. O que nós lemos no texto é que, após a criação do ser humano, Deus afirma que a criação é muito boa. Ou seja, sem o ser humano, ainda estava faltando algo, estava faltando o mais importante. A criação de Deus é boa, mas ela não é acabada. A criação não estava acabada em Gênesis 1. A criação não estava nesse sentido, então, aperfeiçoada. A criação de Deus é boa, Deus é perfeito, mas o que Ele criou não era perfeito. E por quê? Porque ainda no plano de Deus cabe algo à humanidade fazer, cabe algo a nós fazermos. E nós precisamos cooperar com Deus nessa função de colocar ordem no caos. Portanto, nos tornamos, juntamente com Deus, co-criadores do mundo. Não no sentido de que tenhamos poder como Ele, mas porque Ele nos chama a participar da sua boa obra de criação. Há um papel para todos nós, como seres humanos, desempenharmos, certo? E aqui tem algo muito interessante se nós compararmos o relato de Gênesis com os mitos fundacionais, com os mitos de criação das culturas do Antigo Oriente Próximo. Eu mencionei alguma coisa sobre isso na semana passada e vou retomar agora também, porque há algo muito importante realmente para nós notarmos aqui. Aqueles povos que eram vizinhos do povo de Israel ali no Oriente Médio, na Antiguidade, eles tinham uma compreensão da criação dos seres humanos em relação com os seus deuses muito peculiar. Eles entendiam basicamente 2 coisas. Primeiro, eles criam, isso está nos relatos de criação, nas epopeias, nos mitos. Se você pegar lá o épico de Gilgamesh, ou o Enuma Elish e tantos outros, você vai perceber isso. Mas, então, nesses épicos do Antigo Oriente Próximo, uma primeira ideia é que os deuses, a gente já fez essa distinção entre Deus, o único Deus, e os deuses. Os deuses, então, criaram os seres humanos para que os seres humanos substituíssem eles, deuses, no seu árduo trabalho, certo? Então, os seres humanos foram criados já com um fardo imposto pelos deuses. Os deuses não queriam fazer o seu trabalho e colocaram o seu trabalho sobre os seres humanos que eles criaram. Primeira coisa. Segunda coisa, aqueles deuses que, diferentemente do único Deus verdadeiro, tinham necessidades na cabeça dos seus adoradores,
aqueles deuses que tinham necessidades, então criaram os seres humanos para que os seres humanos satisfizessem as necessidades dos deuses. Toda vez que um adorador levava a um templo daqueles povos uma oferta de alimentos, eles realmente pensavam que os deuses estariam se alimentando daquelas coisas. Mas Deus, Yahvé, não tem qualquer necessidade. Quando Israel passa a ser instruído a oferecer sacrifícios a Deus, a questão não é sobre Deus, a questão é sobre o povo. Quem tem necessidade de oferecer sacrifício é o povo em razão do pecado, e não que Deus tenha necessidade de receber sacrifício. Deus é digno de todo louvor e de toda adoração, mas Ele não tem necessidade de que nós o adoremos. Quem tem necessidade de o adorar, quem foi criado para adorá-lo, somos nós. Essa é uma necessidade nossa. E o ser humano que está insensível a essa necessidade, está também insensível ao propósito para o qual ele veio para esta terra. Mas então, Deus não nos criou para colocar sobre nós um fardo pesado, um fardo que Ele não queria mais carregar, como era a imaginação dos povos do Antigo Oriente Próximo a respeito dos seus deuses e da criação dos seres humanos. Pelo contrário, Deus nos criou como uma manifestação do seu amor e da sua graça, para nos tornarmos participantes com Ele da sua boa obra de criação, certo? Então, essa é uma distinção bem importante de fazermos. Gênesis 2, nós vamos ler alguns versículos de Gênesis 2 na sequência. Gênesis 2 traz um novo relato. É muito importante você prestar atenção nisso. Gênesis 2 traz um novo relato, certo? É difícil entender que se trata de uma continuidade. Alguns entendem assim, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Esse novo relato pode ser uma recapitulação, pode ser uma nova forma de apresentar a mesma afirmação teológica, que Deus é o Criador de todas as coisas e Deus é o Criador da humanidade, ou pode ser, como alguns interpretam, uma continuidade, um relato de criação especial. Gênesis 1, a criação da humanidade. Gênesis 2, a criação de Adão e Eva como representantes da humanidade, de uma humanidade que já existe. São questões bem técnicas, eu não vou entrar nas nuances aqui, não vou entrar em pormenores aqui. Só estou chamando a atenção para você perceber que são relatos distintos. Não é um relato que segue de forma linear. As coisas acontecem de novo, de certa forma, no capítulo 2, e o capítulo 2 acrescenta algumas coisas importantes, e nós vamos ver algumas dessas coisas ainda nesta noite. O que nós lemos, então, o que nós vemos ao ler Gênesis 1, 26 a 31, o que nós podemos ver nesta passagem? Nós podemos ver, primeiro, que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Depois, nós percebemos que homem e mulher juntos carregam a imagem de Deus. E por fim, nós podemos compreender que ser a imagem de Deus é ser o representante de Deus na criação. Vamos começar com a afirmação de que o ser humano foi criado à imagem de Deus, que é identificado pela essa doutrina, a doutrina da imagem de Deus no ser humano, é identificada pela expressão latina imago Dei. Talvez vocês já tenham visto isso, lido em algum lugar ou ouvido. Imago Dei nada mais é do que imagem de Deus em latim, tá bom? O que é essa profunda afirmação que nós encontramos na Bíblia sobre a existência da imagem de Deus, a presença da imagem de Deus no ser humano, o ser humano criado à imagem de Deus? É muito interessante porque ao olharmos para essa doutrina, que é bíblica, mas a maneira como essa doutrina tem sido compreendida ao longo da história, em cada período histórico, a tendência das pessoas é enfatizar aquilo que é considerado mais importante para o período da história em que os intérpretes das Escrituras estão vivendo. Então, nós temos uma série de ideias que já foram afirmadas, uma série de interpretações que já foram afirmadas ao longo da história,
acerca do sentido da imagem de Deus no ser humano. O que é a imagem de Deus no ser humano? Em que consiste a imagem de Deus no ser humano? Várias respostas já foram apresentadas e eu vou apenas enumerá-las aqui. Primeira resposta: moralidade. Deus é bom, Deus é santo, Deus criou os seres humanos com noção do certo e do errado, com a capacidade de fazer o bem, mas também de fazer o mal por causa do pecado. Então, como Deus é um ser moral e o ser humano é um ser moral, aí estaria a imagem de Deus no ser humano. Mas, além da moralidade, também já foi identificada como a imagem de Deus no ser humano a espiritualidade. Deus é espírito e os seres humanos têm um espírito. Como seres espirituais, então os seres humanos são identificados como a imagem de Deus. Outro aspecto é a racionalidade. Deus não é apenas espiritual, Deus também é racional. Ele é a fonte, a origem de toda a razão, de toda a ordem. Como o ser humano é racional, então o ser humano tem na sua razão, na sua racionalidade, a imagem de Deus. Por fim, esse aqui é até mais recente, certo? Como o ser humano é uma pessoa que pode se relacionar com outras pessoas, e especialmente com a pessoa de Deus. E como Deus é pessoal, cuidado, não diga nunca que Deus é uma pessoa, certo? Porque Deus, na verdade, subsiste em 3 pessoas. Outro dia eu li num livro de teologia isso. Um livro muito bom, mas o autor cometeu esse deslize. Ele disse: Deus é uma pessoa. Ele estava querendo dizer que Deus é pessoal. Então, cuidado, quase que eu falei, como Deus é uma pessoa. Não, Deus é 3 pessoas. Nem o verbo funciona aqui, né? Porque eu uso o verbo no singular e depois o complemento está no plural. Mas Deus é pessoal, Ele é trinitário, Ele subsiste em 3 pessoas. Como Deus é pessoal, Ele criou o ser humano também pessoal, ou seja, com a capacidade de se relacionar, de nos relacionarmos uns com os outros e especialmente de nos relacionarmos com Ele. Tantas opções, né? Qual você escolheria? Qual você gostou mais? Eu tenho uma boa notícia para você: você não precisa escolher nenhuma delas, tá? Porque, na verdade, todas elas estão certas, de certa forma. Como eu mencionei, as pessoas escolheram, ao longo da história, enfatizar os aspectos que estavam mais adequados à maneira de pensar do seu próprio tempo. Mas talvez, embora todos esses aspectos concordem com a visão do ser humano que nós encontramos nas Escrituras, talvez nós pudéssemos fazer as mesmas afirmações, exceto pela espiritualidade, com base, por exemplo, na filosofia de Aristóteles. Porque Aristóteles diz que o ser humano é um animal racional e Aristóteles diz que o ser humano é um animal político. Então só aí, moralidade, racionalidade e pessoalidade, relacionalidade já estariam abarcados. Não, de forma questionável, poderíamos dizer que Aristóteles entendia esse aspecto da espiritualidade do ser humano. Mas então, será que a imagem de Deus no ser humano é uma versão bíblica do homem animal racional e político de Aristóteles? Não, não necessariamente. Hoje em dia há um relativo consenso entre os estudiosos da Bíblia que o aspecto prioritário da imagem de Deus nos seres humanos, nas Escrituras, é exatamente a ideia de representação. Lembra lá da figura, da imagem dos noivos no bolo de casamento? Assim como os noivos, aquela figura, como aquela imagem está representando os noivos no bolo de casamento, então os seres humanos são os representantes de Deus na sua criação. Certo? Se nós olharmos para o capítulo 1 e para o capítulo 2 de Gênesis em conjunto, nós vemos que o que temos ali é o relato da criação da terra como um espaço sagrado. Isso aqui é muito importante. É como se Deus estivesse estabelecendo ali um local sagrado. Toda a terra seria um paralelo à terra prometida, a Israel,
a terra de Israel, ao território de Israel. E se nós olharmos, podemos aprofundar ainda mais a compreensão e entendermos que a terra, como um espaço sagrado, seria uma figura do templo, e o jardim do Éden, no capítulo 2, então, seria uma figura do Santo dos Santos, o lugar da presença de Deus. Muito importante percebermos isso aqui, a terra como um espaço sagrado. E dentro desse espaço sagrado, dentro desse santuário da terra, no centro de tudo, o jardim do Éden, como que o Santo dos Santos, no tabernáculo e depois no templo de Jerusalém. Há um claro paralelo aqui. E por quê? Porque, veja só, nós falamos já dos 6 dias da criação, mas a rigor, a criação narrada em Gênesis é uma criação que é feita em 7 dias, certo? O que acontece no 7º dia da criação? Deus descansou. Não parece algo misterioso aqui? Por que o Deus autossuficiente, que não tem necessidade de nada, precisaria descansar? Será que Deus de fato precisa descansar? Deus cansou de toda a obra da criação. Imagina, olha o tamanho do universo. Ele precisou tirar um cochilo. Será que é isso? Não. Na verdade, a própria Bíblia nos ensina. Lá no capítulo 20 de Êxodo, quando Deus traz os 10 mandamentos e traz o mandamento do descanso, do sábado, ele diz, olha, assim como Deus descansou no 7º dia, vocês, povo de Israel, devem descansar no 7º dia. Então a gente percebe que, num primeiro sentido, ou talvez até num segundo sentido, o descanso de Deus é para estabelecer a importância e a necessidade de que a sua criação, tanto a criação, precisamos deixar a terra descansar, quem lida com a terra aqui sabe disso, né? Precisamos deixar a terra descansar, né, Marcos? Mas também precisamos nós, seres humanos, como criaturas de Deus, descansarmos. Então é algo sobre nós. Mas olhar para Gênesis 1 e 2, entendendo que Deus descansou no 7º dia, é compreender que Deus está estabelecendo um espaço sagrado no qual Ele vem descansar, no qual Ele vem habitar. Porque era exatamente essa a compreensão que aqueles povos tinham, inclusive o povo de Israel. Uma vez que esteja completa a obra do tabernáculo, Deus vem com a sua presença, com a Shekinah, para descansar ali, para ficar presente ali. E assim também era a compreensão daqueles povos em redor. O templo de qualquer divindade era o local de descanso daquela divindade. Agora, além de ser o local de descanso de uma divindade, o que havia no centro do templo? Pensando nas culturas aqui pagãs, certo? Até hoje, quando nós vamos em algum outro tipo de templo por aí, a gente encontra lá o quê? Imagens, não é isso? Aqueles povos colocavam no templo, representando o seu Deus, uma imagem. Aquela imagem era compreendida como representando Deus, contendo a própria essência de Deus. Eu não sei se ao lerem o título dessa mensagem, vocês não ficaram talvez com uma certa inquietação. A imagem de Deus. De repente, se alguém não percebeu diretamente que nós iríamos conversar sobre Gênesis 1, 26, né? Talvez assim de forma apressada, a pessoa pode ter olhado e pensado assim, não, mas espera aí, eu sei, está lá nos 10 mandamentos, está lá em Êxodo 20, em Deuteronômio 5, eu sei que nós não podemos construir imagens de Deus. Não é isso? Eu sei que é errado adorar imagens. Como que eu vou pensar numa imagem de Deus? Olha que interessante. Deus realmente ordena que não se construa nenhuma imagem dele. Nenhuma representação física das coisas nos céus e nem mesmo daquelas debaixo da terra. Deus proíbe que se faça imagens da divindade. Em primeiro lugar, para que Israel compreenda que a maneira de adorar Deus é diferente da maneira como aqueles povos em redor adoravam os seus falsos deuses, os seus ídolos. Deus não quer nenhuma identificação com ídolos. Ele não é um ídolo. Ele é o Deus verdadeiro. Mas olha só, mais profundo aqui é compreendermos o seguinte.
Mesmo no tabernáculo, mesmo no templo depois, não havia uma imagem de Deus. Por quê? Porque o recado para o povo de Israel é o seguinte: os povos em redor têm os seus deuses, e os seus deuses têm as suas imagens nos seus templos. Vocês, e aqui você pode, de Deus, assim como, veja que interessante, no relato do Gênesis, assim como a imagem dos deuses daqueles povos do Antigo Oriente Próximo eram colocadas no centro do templo, assim também a imagem de Deus, o ser humano, é colocado no centro do espaço sagrado, no Jardim do Éden, equivalendo ao Santo dos Santos. No capítulo 1, agora note que interessante, é no capítulo 1 que nós encontramos a afirmação de que o ser humano foi criado à imagem de Deus. E no capítulo 1, nós temos um relato da criação da humanidade. Criou Deus o ser humano e ainda diz, homem e mulher os criou, certo? A palavra para ser humano é a mesma palavra no hebraico para Adão, certo? Mesma palavra, Adam. Mas ali, essa palavra é usada com um sentido geral, toda a humanidade. E toda a humanidade é identificada como tendo a imagem de Deus. No capítulo 2, é no capítulo 2 que nós encontramos a afirmação de que Deus criou o homem do pó da terra. Então, nós podemos ler em Gênesis 2:7 o seguinte: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente. Veja, o Espírito de Deus concedendo vida ao ser humano, mas é aqui no capítulo 2 que nós percebemos Adão, o ser humano, sendo criado da Adamá, da terra. Tem um jogo de palavras no hebraico aqui. Então, no capítulo 2, nós lemos que o ser humano foi criado do pó da terra. O que significa isso? A resposta está no capítulo seguinte, no capítulo 3. Nós somos pó e ao pó voltamos. Aqui, o capítulo 2 de Gênesis está afirmando a transitoriedade do ser humano, a efemeridade do ser humano, a mortalidade do ser humano. Talvez alguém possa me perguntar, mas Carlos, o ser humano não foi criado imortal por Deus? Calma, não seja apressado na sua leitura de Gênesis. Nós vamos responder essa pergunta na semana que vem, certo? Mas aqui então, o que eu quero propor que nós compreendamos sobre o pó da terra é que o ser humano, embora seja muito digno, porque foi criado à imagem de Deus, ele é também transitório, ele é passageiro, ele é mortal. Veja que imagem profunda essa, que compreensão profunda essa, e também muito ambígua, mas as ambiguidades da vida estão ali no Gênesis, elas não passaram despercebidas da narrativa da criação. Deus não passa por cima das ambiguidades da nossa vida. A palavra de Deus é muito real. Só um ponto para retornar aqui. Eu falei que o ser humano é digno por ser criado à imagem de Deus, mas também é transitório por ter sido formado, de acordo com Gênesis, do pó da terra. Lembrando, o pó da terra significa a mortalidade do ser humano. Vou dar um passo atrás para enfatizar algo sobre a dignidade humana e a dignidade da pessoa humana. A gente ouve muito falar hoje em dia na dignidade da pessoa humana, né? Eu vou dizer mais uma vez, e agora eu não falo mais, que eu sou advogado. Normalmente, quando eu digo que eu sou advogado, eu já falo para a pessoa assim, me desculpe por isso, tá? Por causa da má fama dos advogados, certo? Mas algo que os advogados compreendem muito e falam muito, no direito a gente fala muito, é exatamente do princípio da dignidade da pessoa humana. Eu até já estudei bastante direito constitucional na minha vida. Estudei tanto que me desgostei, sendo bem sincero. Mas uma coisa eu compreendi no meu estudo de direito constitucional e especialmente no meu estudo das escrituras e da história do pensamento humano e até mesmo na história do direito. O único fundamento adequado que nós podemos ter para essa afirmação que está na Constituição da República Federativa do Brasil, de que o ser humano é dotado de dignidade,
O único fundamento que nós podemos ter para a dignidade da pessoa humana é a imagem de Deus. Você não tem outra maneira de afirmar que o ser humano é digno se não for compreendendo que ele foi criado à imagem de Deus. Certo? Mas vamos avançar, porque a Bíblia afirma mais, Gênesis afirma mais. Gênesis diz que homem e mulher juntos carregam a imagem de Deus. Homem e mulher juntos carregam a imagem de Deus. Gênesis 1:27 diz, homem e mulher os criou. E aqui, já que eu falei de algo bem contemporâneo, dignidade da pessoa humana, nós podemos falar de algo também muito contemporâneo, igualdade entre os sexos. Não tem nenhuma novidade nisso. Está lá, no primeiro livro da Bíblia. Homem e mulher os criou. Homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher. Ou seja, como homens e mulheres, somos iguais em dignidade. Iguais. Somos diferentes, sim, em funções. Certo? Mas a Bíblia não afirma a superioridade do homem sobre a mulher, porque a superioridade do homem sobre a mulher é uma doutrina, ou uma maneira de pensar, conhecida como machismo. A solução para o machismo tampouco é o feminismo, até porque o feminismo vai afirmar a superioridade da mulher sobre o homem, não afirma igualdade. Mas não, a doutrina bíblica, a afirmação bíblica é muito equilibrada e afirma a igualdade entre homem e mulher. Igualdade em dignidade com funções diferentes. Homem e mulher são igualmente dignos por terem sido criados à imagem e semelhança de Deus, mas têm funções diferentes. Isso não impediu Israel, o livro de Gênesis, essa afirmação, não impediu Israel de se tornar uma sociedade patriarcal. E não impediu Israel de se tornar uma sociedade machista. Tudo bem? Mas o problema não está na palavra de Deus. O problema está no ser humano caído. Então, isso ainda nos aponta, além de nos afirmar a dignidade igual com funções diferentes, essa complementariedade entre homem e mulher, isso ainda nos aponta de forma muito profunda para a santidade do casamento. Porque no casamento, nós poderíamos olhar com mais detalhes para o relato da criação do homem e da mulher em Gênesis 2, aquele segundo relato, aquela segunda apresentação desse relato de criação. O casamento tem uma santidade por ter sido criado por Deus, para que juntos o homem e a mulher possam cooperar com Deus no seu plano de implementar os seus bons propósitos para a sua criação. Mas vamos avançar um pouquinho no capítulo 2 de Gênesis, vamos ler os versos 18 e 21. Então o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Está aqui, ó, a igualdade em dignidade. Então o Senhor fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Olha que interessante aqui, irmãos. Olha que interessante. Eu já mencionei. 6 vezes, no capítulo 1, Deus afirma que aquilo que Ele criou é bom. A 7ª vez, quando Ele cria o ser humano, e Ele criou homem e mulher lá, lembra? Por isso, os relatos paralelos em Gênesis 1 e 2. A 7ª vez, quando Ele cria o ser humano, Ele diz, é muito bom. A única vez que Deus diz que algo na sua criação não é bom, está aqui, no capítulo 2. O que é que Ele diz? Não é bom que o homem esteja só. Isso aponta tanto para a relacionalidade do ser humano, mas especificamente para o fato de que o homem do sexo masculino precisa da mulher. E a mulher também, é claro, precisa do homem. Essa história de que Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e tirou uma costela do seu lado, pode parecer um pouco estranha para nós. Eu já vi alguns interpretando até que Deus deu uma anestesia em Adão, fez uma cirurgia, tirou a costela ali, e aí o pessoal vai adiante, né, com as descobertas científicas contemporâneas, usou células-tronco da medula de Adão e criou a mulher. Não me parece que seja esse o objetivo
do relato de Gênesis, certo? Essa palavra costela, essa palavra traduzida por costela, não, mas o pessoal fala isso muito sério, tá, gente? Então eu não estou brincando aqui, tem gente que fala isso de forma séria e eu respeito. Mas me parece que essa expressão, ou melhor, a melhor maneira de compreender essa expressão costela é entendendo que a palavra no hebraico também pode significar lado. E que o sono, então, não significa exatamente que Adão dormiu, mas que foi um sono visionário, uma visão. Sabe quando todos os relatos de sonhos, visões em sonhos que acontecem na Bíblia? Então é como se Deus tivesse dado um sonho, uma visão para Adão. E Adão visse então que Deus, já que tirou a mulher do lado, cortou ele ao meio e fez a mulher. Uma visão, Adão está compreendendo, então é a minha metade. Por isso que Adão diz, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, é a ideia de que a mulher é realmente a metade do homem. Sabe quando alguém diz hoje em dia, o marido que quer fazer uma média com a esposa, assim, e apresenta a esposa dizendo, essa aqui vou fazer de conta que eu estou apresentando a minha esposa que não está aqui, né? Essa aqui é a Janaína, a minha melhor metade. Já viram o pessoal falando isso? Tem a ver com o fato de que realmente, de acordo com a narrativa de Gênesis, a mulher é a metade do homem. Então o lado pode ter esse sentido. Mas ainda que nós fiquemos com a interpretação ou com a tradução de costela, tá? Ainda que nós... E o pessoal também brinca, né? Que a mulher foi criada depois, porque primeiro a gente faz o esboço e depois é que a coisa, né? Eu vi que a Márcia e o pastor Marco estavam mexendo um com o outro ali, então pode ser... Então, para não deixar passar assim essa piadinha também, né? Piadinha de crente, né? Mas assim, ainda que nós queiramos tomar a palavra costela como sendo a tradução, a gente pode fazer como Matthew Henry e compreender o seguinte. Veja o que diz Matthew Henry, um importante comentarista bíblico de séculos passados. A mulher foi feita de uma costela retirada do lado de Adão, não da sua cabeça para governar sobre ele, nem do seu pé para ser pisada por ele, mas do seu lado para ser igual a ele, sob seu braço para ser protegida e perto do seu coração para ser amada. Alguma mulher vai se sentir menosprezada pela afirmação bíblica de ter sido criada da costela do marido ou de Adão? Não, né? Porque realmente... Vejam, lembra que eu falei do paralelismo do livro de Gênesis e indiquei que havia algo de poesia ali? Matthew Henry fez poesia com o relato da criação da mulher em Gênesis, certo? Então, homem e mulher juntos carregam a imagem de Deus. Aqui a gente apenas explorou um pouquinho dessa ideia. Por fim, ser a imagem de Deus é ser o representante de Deus na criação. Eu trago aqui, para isso ficar bem claro, um resumo feito por John Walton, um dos maiores, se não o maior, erudito do Antigo Testamento na atualidade. Diferentemente do restante do Antigo Oriente Próximo, a imagem de Deus na Bíblia aplica-se a toda a humanidade, não apenas ao rei. Então, no Antigo Oriente Próximo, os reis eram compreendidos como a imagem dos deuses, certo? Como os filhos dos deuses, ou como filho de Deus. E essa afirmação da imagem de Deus é aplicada a toda a humanidade, na Bíblia. 2. Na Mesopotâmia, a imagem do rei serve como substituto por meio de representação. Lembra do capítulo 3 do livro de Daniel, quando Nabucodonosor coloca uma imagem sua, e aí então faz com que todos se prostrem diante daquela imagem, Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostram. Por quê? Porque aquela imagem representava o próprio rei. Ao se prostrarem diante daquela imagem, era como se eles estivessem se prostrando diante do próprio rei. Na Bíblia, 3. Na Bíblia, assim como na Mesopotâmia, o rei, como a imagem de Deus, é considerado filho de Deus e funciona em favor de Deus. Então, como imagem de Deus, somos considerados filhos de Deus e funcionamos em favor de Deus. No Egito, imagens das deidades eram pensadas como contendo a essência da deidade e manifestando a sua presença.
Irmãos, no começo eu já praticamente explorei todas essas ideias aqui. Agora vocês estão entendendo de onde eu tirei essas informações que serviram para nós considerarmos antes como que nós, como imagem de Deus, representamos Deus, e o Deus a quem servimos não é representado por ídolos, por imagens feitas por mãos humanas, porque nós, como suas criaturas, feitos à sua imagem, trazemos em nós mesmos a sua essência, nesse sentido de representação, nesse sentido da sua presença. Então é por isso que Deus coloca o ser humano, coloca o homem e a mulher com essa missão de dominar sobre a criação. Ou seja, nós somos encarregados de Deus de dar continuidade à sua obra. E é esse o sentido de dominar e subjugar os animais. Aliás, se você notou bem, o capítulo 1 de Gênesis termina com a ideia de que os animais e os seres humanos deveriam comer apenas aquilo que fosse produzido pelas plantas. Perceberam isso? Isso não tem a ver com um vegetarianismo ou um veganismo no capítulo 1 de Gênesis, tá bom? Isso é apenas uma forma de expressar o equilíbrio que Deus procurou com a sua criação e a tarefa que nós como seres humanos temos de promover o equilíbrio, de trazer ordem sobre a criação de Deus. Em resumo, Deus nos criou para cuidar da sua criação, para cuidarmos uns dos outros, manifestando a sua imagem. O grande problema é que, em vez de nos tornarmos cuidadores, em vez de nos tornarmos zeladores, vamos colocar assim, em vez de cuidarmos da criação de Deus, nós nos tornamos predadores da criação. E aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia, de defesa, né? Não estou aderindo ao ambientalismo e a qualquer tipo de ideologia contemporânea. O fato é que nós, como seres humanos, destruímos aquilo que nos foi encarregado de ser cuidado. Destruímos aquilo que nos foi entregue para ser cuidado. Seja a criação, seja as plantas e os animais. Se um ser humano consegue maltratar um gato, e o ser humano consegue maltratar um gato, né? Então, eu falo isso porque a gente está com uma gatinha lá em casa agora, né? Tem todo mundo em volta da gata, né? Mas tem gente que maltrata os animais. Se o ser humano consegue não apenas extrair da natureza aquilo que ele precisa para a sua sobrevivência, mas também depredar e destruir a natureza, isso mostra que a função para a qual Deus nos colocou, de alguma maneira, foi deturpada. Nós não estamos funcionando como Deus nos criou para funcionar. Nós estamos promovendo desordem no lugar de promover ordem sobre a criação. Mas isso já é o assunto da semana que vem. Para hoje, para nós encerrarmos, eu queria lembrar que o Novo Testamento está oculto no Antigo e o Antigo Testamento está revelado no Novo. Eu quero deixar esse tom pesado mesmo. Nós fomos criados para promover vida e promovemos morte. Nós, maridos, fomos criados para cuidarmos das nossas esposas. E quantas vezes nós desprezamos e rejeitamos as nossas esposas? Nós fomos criados para cuidar da boa criação de Deus e nos tornamos predadores da boa criação de Deus. Eu quero que essa ideia fique, até porque estamos preparando a semana que vem, fique bem gravada na nossa mente. Mas eu quero também retornar a essa ideia aqui. Lembram disso? Eu já falei isso, né? O Novo Testamento está oculto no Antigo e o Antigo Testamento está revelado no Novo. Meus irmãos, me desculpem, eu vou ser um pouco repetitivo. Criação, queda, redenção e nova criação, vocês vão me ouvir falando toda semana aqui. Essa frase também. Por quê? Dentre outras coisas. Por quê? Porque o meu objetivo aqui, juntamente com o pastor Marco, conversamos muito sobre isso, o nosso objetivo aqui é que essa maneira de compreender as Escrituras, seja pela repetição, seja pelo exemplo, porque nós vamos repetir a ideia e vamos fazer isso continuamente aqui, seja gravada mesmo na nossa mente e no nosso coração, para que cada um de nós, quando formos ler as Escrituras, ler a Palavra de Deus, também
façamos essas conexões, façamos essas relações e consigamos perceber o Novo Testamento oculto no Antigo, o Antigo Testamento revelado no Novo. E aí então, se nós falhamos como imagem de Deus, de fato nós falhamos. Nós somos criados com um propósito, mas nós falhamos. Nós podemos ir para o Novo Testamento e olhar para a verdadeira e definitiva imagem de Deus. Vamos para Colossenses capítulo 1, verso 15. Poderíamos ler o capítulo inteiro, poderíamos ler pelo menos a sequência do verso 15, 16 em diante, mas o que Colossenses 1 afirma sobre Jesus? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Primogênito sobre toda a criação aqui não significa que ele tenha sido criado antes. Significa que ele tem o direito de primogenitura. Significa que ele tem a autoridade sobre toda a criação. Porque ele é a imagem do Deus invisível. O que Adão era, o que o ser humano é? A imagem de Deus. Mas nós só somos imagem de Deus porque antes de Adão e Eva, e antes de qualquer um de nós, Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível, o Deus invisível que veio a nós em forma de homem. E os seus discípulos puderam tocá-lo, puderam andar com ele, e nós podemos, ao olhar para Jesus, compreender perfeitamente como Deus é. Esse verso, quando eu pensei nesse verso para trazer para vocês, eu lembrei da história de uma moça, de uma mulher. Coincidentemente, a minha filha estava lendo sobre a história dessa pessoa e eu acabei participando de um debate do grupo de estudo dela sobre a história da vida desta pessoa. E eu me dei conta como Helen Keller, uma americana que viveu entre o final do século XIX e meados do século passado, nos ilustra bem essa compreensão de Jesus como a imagem do Deus invisível. Começando pela ideia do invisível aqui. Helen Keller é um dos poucos casos na história da medicina de uma pessoa surda e cega. Pense como uma pessoa que é surda e cega consegue interagir com a realidade. O resultado foi que ela nasceu e, como criança, ela começou a demonstrar um comportamento totalmente errático, totalmente incompreensível. Por quê? Porque ela simplesmente não conseguia interagir com a realidade, ela não conseguia enxergar nada e ela não conseguia ouvir nada. Praticamente o único recurso que ela tinha era o tato. Mas, meus irmãos, com relação a Deus, o Deus invisível, nós somos como Helen Keller. Nós não conseguimos compreender as coisas de Deus. Não fosse pela revelação de Deus, lembra do Deus autossuficiente que se revela? Se não fosse pela revelação de Deus, nós não teríamos condições de compreender nada a respeito dele. Mas Jesus é a imagem do Deus invisível. Mas a vida de Helen Keller, por incrível que pareça, não foi uma vida de sofrimento. Por quê? Porque ela encontrou uma professora chamada Anne Sullivan. E essa mulher é qualquer coisa impressionante. Ela também comunica a imagem de Deus para nós. A Anne Sullivan é Jesus na vida da Helen Keller, porque ela foi até a Helen Keller e ela começou a escrever na mão dela. Ela entregava os objetos e escrevia. Entregava o objeto e escrevia. Entregava o objeto e escrevia. E de alguma forma quase miraculosa, com a insistência de Anne Sullivan, a Helen Keller conseguiu compreender o alfabeto, conseguiu entender do que se tratavam aquelas coisas e conseguiu até mesmo aprender a escrever. Aprendeu a ler em braille e aprendeu a escrever em inglês. E com o passar do tempo, ela aprendeu até mesmo a ler lábio. Ler os lábios. Obviamente, o surdo lê o lábio vendo a pessoa falar. Ela colocava a mão nos lábios da pessoa, nas cordas vocais, e entendia o que a pessoa estava falando, mesmo sendo cega e surda, por causa do trabalho persistente, amoroso da sua professora Anne Sullivan. No final, como ela era
cega e surda, além de ter aprendido a escrever, ela aprendeu a falar, porque ela não era muda. É uma história impressionante. Mas por quê? Porque a pessoa que não tinha acesso ao mundo visível teve acesso por meio de alguém que a amou e que trouxe toda a realidade do mundo visível, que para ela era invisível e inaudível, com persistência e com amor. Annie Sullivan é como Jesus para nós. Nós somos Helen Keller e Annie Sullivan é como Jesus, a imagem do Deus invisível. Nesta noite nós consideramos o texto de Gênesis capítulo 1, versos 26 a 31. Nós vimos que o ser humano foi criado à imagem de Deus, nós vimos que homem e mulher juntos carregam a imagem de Deus, e nós vimos que ser a imagem de Deus é ser o representante de Deus na criação. Mas acima de tudo, nós compreendemos que não é Adão e Eva, e nem mesmo nós, que carregamos a verdadeira imagem de Deus. A verdadeira imagem de Deus foi trazida a nós por Jesus Cristo, e em Cristo podemos cumprir com a missão que Deus estabeleceu para o primeiro homem e para a primeira mulher, para a humanidade, e sermos verdadeiros portadores da imagem de Deus. Nós somos chamados então a refletir a imagem de Cristo, somos chamados a sermos representantes de Deus para a sua criação, somos chamados a reunir os louvores da criação e entregá-los de volta a Deus. Na semana que vem, nós vamos considerar o capítulo 3 de Gênesis. Muito bons, mas caídos. Obrigado pela atenção de vocês. Vamos orar e vamos louvar para encerrar aqui. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque nas Escrituras nós compreendemos que somos criados à Tua imagem. Tu não tens representações feitas por mãos humanas, Deus. Tu não precisas de imagens de escultura, porque nós mesmos somos a Tua imagem. Nós somos chamados para representar o Deus Criador amoroso, que nos formou de acordo com a sua boa vontade, de acordo com a sua própria imagem. Mas acima de tudo, nós podemos contemplar a glória de Deus na face de Cristo. E nós somos chamados a viver e a ser a imagem de Jesus sobre essa terra. Ajuda-nos a crescer nessa compreensão, Pai. E recebe nessa noite o nosso louvor e a nossa adoração.